Boa noite, estamos aqui fazendo a abertura da última sessão do ciclo de conferências que o Unesco tem promovido nessas 8 semanas, 2 meses de debates. Hoje nós temos a participação do deputado Michele Caputo. Essa sessão de hoje encerra o ciclo, ela acontece na semana que iniciou-se domingo passado, dia 8, uma triste notícia para nós todos da área da saúde coletiva, da saúde pública do Paraná e do Brasil, que foi a notícia do falecimento do professor Ézio Cordeiro. O professor Ézio Cordeiro, que esteve no Paraná muitas vezes, aqui mesmo no nosso ciclo, a doutora Albertina Duarte, que coordena o programa de saúde do adolescente da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo há mais de 10 anos, lembrou, e ela nem sabia que o Ézio estava doente, isso tem já quase 2 meses. A Albertina mencionou que, quando o Ézio era presidente do INAMPS, ele esteve em Curitiba abrindo de forma pioneira um ambulatório de atendimento ao adolescente. E que isso marcou para ela e deu força para ela lá em São Paulo, junto ao governo. Era Montoro, o governador, parece, alguma coisa assim, e que deu um fôlego. E o Ézio Cordeiro, que foi presidente do INAMPS, foi fundador do Instituto de Medicina Social, a área de saúde coletiva no país, deve muito ao Ézio e ao grupo do Instituto de Medicina Social do Rio, ainda lá nos anos 74, 75. Eu, pessoalmente, tive uma relação muito forte com o professor Ézio, porque quando eu me formei em medicina em Londrina, fui fazer residência de medicina integral lá no Hospital de Clínicas Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, e o professor Ézio foi meu orientador, inclusive foi orientador depois do mestrado, quando eu fiz a dissertação sobre o sistema de saúde municipal, a experiência de Londrina, que naquele tempo era pioneiro, Londrina, Campinas, Niterói, aqueles municípios dos anos 70. Lamentável a perda, nossa solidariedade à família Maria José, à família toda, e as nossas homenagens ao professor Ézio. Vamos continuar a sua luta. Hoje nós estamos com o deputado Michele Caputo, que conversará conosco sobre a ação parlamentar em saúde durante a pandemia e como os governos, a iniciativa privada, o terceiro setor, podem contribuir para que a crise da saúde seja superada. Esse ciclo de debates é uma iniciativa do Unesco, Instituto de Estudo de Saúde Coletiva, que há 33 anos contribui para o desenvolvimento, fortalecimento da saúde pública, da saúde coletiva aqui no Paraná. Queremos e precisamos do seu apoio, da sua participação. Quem estiver assistindo pelo YouTube, por favor, clica lá no curtir, aquele positivo, porque isso aumenta a visibilidade da nossa live de hoje. Aprendi a falar, Michele, que era conferência no meu tempo, hoje é live. Mas, além disso, acesse a página da campanha, verifique lá por que o Unesco foi impelido a desenvolver essa atividade nesses últimos 2 meses, após o Congresso de Julho, bem sucedido, 800 participantes, 400 trabalhos, 25 minicursos, tudo em meio virtual, foi um desafio que a equipe que hoje está aqui, o Ivan, o André, o Henrique, estão fazendo suporte direto aqui, não tínhamos experiência nisso, além dessa equipe aqui mais direta. Eu estou em Londrina hoje, né? Não estou mais em Curitiba essa semana, mas além dessa equipe, eu queria também agradecer os jornalistas Lígia Barroso, Marcelo Almeida, William Santin, a advogada Ciliane Carla, da Beth e da Cristina, da Visualitar, do Zaqueu Costeschi, da Bruna Rangel, da Labi, da Thaís Polizelli, da Laudicena, Lau, né, bibliotecária amiga nossa daqui da Universidade Estadual de Londrina. São as pessoas, são cerca de 13 pessoas que estão voluntariamente, terminado o congresso, quando a gente teve aquele sucesso de público, científico, mas um desastre financeiro, porque houve, na última hora, uma inesperada desistência de um dos apoiadores, e a equipe decidiu fazer, de qualquer forma, esse movimento para ver se, de fato, estava na hora de fechar o Unesco ou não. Porque houve uma assembleia, dia 22 de agosto, o professor João Campos, quando ele era o presidente, a diretoria, no momento em que renunciaram à diretoria do Unesco e sinalizaram
pelo encerramento das suas atividades, entendendo que o ciclo o papel do Unesco tinha se esgotado. Esse grupo de pessoas e muitas outras pelo país afora, quando ficaram sabendo, provocaram em nós essa decisão de fazer esse esforço para verificar se estamos no mesmo ou não. Nesse momento, o que eu posso dizer é que a campanha SOS Unesco termina agora no domingo. A sua participação é importante. Temos ainda hoje, amanhã e depois. E não é só participação financeira, não é uma campanha de doações. É uma antecipação de inscrições nos eventos do ano que vem. De associação, de pagamento da anuidade do Unesco. Né? Estamos convidando as pessoas. A decisão nossa foi, vamos fazer uma recuperação financeira e uma renovação nos quadros do Unesco, na diretoria. Se tivermos sucesso, no dia 30 de novembro, agora, nesse mês, daqui 15 dias, quando o Unesco completará 33 anos, a gente faz uma assembleia. Às 9 horas está convocada para dissolver o Unesco. Ou às 10 horas também está convocada para eleger uma nova diretoria, dependendo tudo de como essa campanha, que termina agora domingo, iria se desenrolar. Até esse momento, eu tenho informação aqui da gestão da campanha, que nós estamos com 75 novos associados, a meta são 100, e R$ 35.645 angariados. Não são doações, né? É uma contribuição. E tem todos esses recursos, tem recompensa, tem uma contrapartida da parte do Unesco, o que corresponde a 89% da meta. Ou seja, temos ainda 3 dias até domingo, eu estou muito otimista e esperançoso. Como já dissemos, nós contamos hoje com a participação, deixa eu parar de ficar falando conversa bola, porque todo mundo que está aqui está querendo ouvir, contar com a participação do Michele. Quem é o nosso convidado? Michele Caputo é farmacêutico. Ele é maringaense, formado pela Universidade Estadual de Maringá. É deputado desde 2019. É um deputado novo, completando o 2º ano de mandato. Tem como causa principal da sua atuação a área da saúde, setor ao qual se dedica há mais de 35 anos. Ao longo da sua carreira, já foi secretário de Saúde do Paraná, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, secretário de Saúde de Curitiba, chefe do Centro de Medicamentos do Paraná, do CEMEPAR, isso mais lá atrás, também foi chefe de gabinete da Fundação Nacional de Saúde. Estou resumindo aqui, porque não ia gastar muito tempo. Michele, você fica à vontade depois para completar, eu sei que você tem a sua visão da sua biografia. Daqui é uma mini biografia incompleta e com muita falha. Em 2018, ele foi considerado, Michele, uma das personalidades mais influentes da saúde no país. Ele estava encerrando o seu mandato, longo mandato, para desespero de muitos, mas pela satisfação de outros muitos, longo mandato como secretário de Saúde do Estado, com quase 8 anos. Isso foi um recorde. Foi considerado a personalidade mais influente e também ganhou a medalha de honra ao mérito Oswaldo Cruz, categoria ouro, considerada a maior honraria na área da saúde pública do Brasil. Parabéns, Michele, de novo. Atualmente coordena a Frente Parlamentar do Coronavírus. É vice-presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Paraná e já apresentou vários projetos para fortalecer o sistema de saúde no nosso estado. Alguns deles, projetos, já viraram leis. Nós convidamos o deputado Michele para conversar conosco sobre justamente isso, que é a sua última experiência, a sua experiência atual, a ação parlamentar, o que, aliás, vem muito a calhar. Estamos à véspera de eleições municipais, que, embora o cargo do executivo, né, os prefeitos é o que mais chama a atenção, não podemos esquecer que nós também votaremos para vereador, né, que é um cargo, uma função parlamentar do mesmo âmbito, embora em esferas diferentes, que o Michele desempenha como deputado estadual. Como já dissemos, é o nosso convidado especial. Michele, por favor, a palavra é sua, fique à vontade, os microfones, e a gente está aqui para te apoiar. Agradeço, Márcio. Quero parabenizar você, a todos os colaboradores,
jovens, nem tão jovens assim, que estão e vão manter viva o Unesco. Eu estou muito orgulhoso de fazer parte desse ciclo, porque todas as pessoas que me antecederam são pessoas que acrescentam muito, né, à nossa humanidade. Porque quando você contribui para a saúde, seja na formação, na gestão, em todas as interfaces que a saúde faz, você com certeza faz desse mundo um mundo melhor. E, obviamente, eu não sou da academia, né? Não tenho esse perfil, apesar de que eu tenho um respeito enorme pela ciência, né? Tenho uma fé muito grande, né? No saber científico. Mas eu sou um homem da militância, eu sou um cara que sou profissional de saúde há 36 anos na CESA, tive experiências no município, no Paraná, na União, né? E exerci muitos cargos, né? E agora, como deputado, que é uma experiência nova, na medida em que eu construí minha carreira toda no executivo, né? A gente está procurando fazer a nossa parte, né? E num momento muito difícil do mundo, né? E aqui no Brasil, talvez o maior desafio que o SUS tenha passado aí ao longo desses anos todos, dessas 3 décadas. Eu quero parabenizar, porque eu vivo o Unesco, conforme o meu depoimento, que está aí nas redes do Unesco, ele é viva por 2 motivos. Viva para a gente parabenizar tudo que o Unesco já fez e faz e vai continuar fazendo, e também o viva da sobrevivência, o viva de que nós todos precisamos colaborar, né, para que o Unesco continue a fazer seu trabalho. Não tem nenhuma outra entidade, organização no Paraná que faça o trabalho que o Unesco fez. Eu tenho orgulho, como secretário de Estado, ter resgatado os congressos de saúde pública, não é? Tinha sido feito só um há muitos anos atrás, não é? Com o apoio do Márcio, do João Campos e todos esses colaboradores maravilhosos. Depois ajudamos também no processo do Prêmio Nova Saúde. E agora, como deputado, né, tive a felicidade de reconhecer, através de menção honrosa, pela Assembleia Legislativa do Paraná, os vencedores aí do Unesco. O Unesco conseguiu fazer um congresso se adaptando à necessidade da pandemia, da tecnologia, e sem muita ajuda institucional, né? Lamentamos que a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná não tenha dado, não é, o apoio necessário, porque fóruns como esses que o Unesco patrocina, principalmente essa questão do Congresso, são imprescindíveis para a gestão da saúde no Paraná, inclusive. Ação parlamentar nessa pandemia, né, Márcio? A todos que me ouvem aí, que eu quero cumprimentar, homens e mulheres. Como o próprio nome diz, né, é uma questão que pegou o mundo inteiro, todos os sistemas desprevenidos, né? É algo que não se tinha visto, né? Não se tinha vacina, não se esperava esse alcance mundial que ela teve, né? E em vários lugares, em muitas partes do mundo, a gente vê respostas diferentes a isso tudo, né? Eu aqui no Paraná tive uma preocupação, dia 12 de fevereiro, de fazer uma audiência pública para discutir essa questão da pandemia. Não havia nenhum caso no Paraná nem no Brasil em 12 de fevereiro desse ano. Mas nós, que somos profissionais de saúde, que respeitamos a epidemiologia das doenças, que acompanhamos, né, o noticiário da saúde qualificado, nós já tínhamos essa preocupação, porque ia chegar no Brasil, o mundo está globalizado, as economias todas. E chegou no Brasil. Quando chegou na Europa, saiu da China, parece que é algo distante, mas não é. Vai para a Europa, Itália, Portugal, Espanha, todos esses países têm relações culturais, econômicas com o nosso país, né? Veio por via aérea, óbvio, e chega, né, com esse impacto que chegou, né? Lamentavelmente, o governo brasileiro até iniciou lá com o ministro Mandetta, né, com o Wanderson, pessoas qualificadas que são do meio do SUS, da saúde, mas depois, lamentavelmente, por uma ação totalmente equivocada do presidente da República, a gente está aí enfrentando tudo isso, os estados, os municípios, na base
do que o SUS foi, da forma como o SUS foi construído nesses estados, e com respostas diferentes, algumas muito qualificadas, outras muito pouco qualificadas, e sem uma orientação, sem um comando nacional. Essa última situação da vacina deixou muito claro, não é, que nós não temos uma interlocução federal do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde deveria, é da sua missão, estar coordenando todo esse processo. Então, aqui no Paraná, a gente fez essa audiência pública dia 12 de fevereiro, depois a gente foi acompanhando, né, lutamos muito para que a Assembleia Legislativa do Paraná desse um exemplo para a sociedade paranaense da necessidade de todos os cuidados, com sessões remotas, não parasse seu trabalho, mas que não poderia ser, porque lá é uma cidade, a Assembleia circula milhares de pessoas todos os dias. E ela precisava dar esse exemplo, precisava mostrar para a sociedade a sua preocupação, a sua condição e a sua capacidade, né, de dar bons exemplos. E de lá para cá, o que a gente tem feito? Enquanto deputado estadual, nós, junto com todos os deputados da Assembleia, isso independente de partido, de situação ou oposição, nós, por exemplo, repassamos 100 milhões para a compra de vacinas para o governo do Paraná esse ano, e já colocamos no orçamento de 2021 mais 100 milhões. Porque pode ser que seja necessário ter que comprar vacina. Não se sabe ainda qual vai ser a primeira vacina registrada, disponível, de que parceria vai sair. Isso vai impactar muito na questão da aquisição, né, e na questão do acesso à vacina à nossa população, né? Também colocamos quase 40 milhões de recursos da saúde direto no Fundo Estadual de Saúde. Durante 2 meses, esses recursos foram importantes para manter leitos estratégicos de UTI, abertura de novos leitos, para a gente poder enfrentar a pandemia, não é? E a pandemia chegou com tudo, né? E ainda não passou. Aqui no Paraná, havia até uma previsão equivocada em abril desse ano, da Secretaria de Saúde do Paraná, de que nós teríamos, na pior dos quadros, 30 mil casos. Nós já estamos com 225 mil. E hoje foi um dia especialmente ruim. Hoje, oficialmente, o Paraná teve 2.195 casos, 51 óbitos. No geral, nós estamos com mais de 5.500 pessoas que perderam a vida por conta do Covid-19. Esses números de hoje preocupam, porque eu vi a curva dos gráficos lá da Secretaria de Estado, e informações que nós temos também de Curitiba. Esses dados são tão ruins quanto os de setembro, que foi o pior momento disso aqui no Paraná. E em 24 de junho ou julho, deixa eu dar uma olhada aqui, em julho, 24 de julho, eu propus, os deputados todos aderiram, mais de 30 deputados, a criação de uma frente parlamentar do Paraná para enfrentar o Covid, no momento mais crítico, na transição e também pós-Covid, porque os impactos do Covid, do ponto de vista sanitário, são muito claros para todos, do ponto de vista econômico e social, muitas vezes a gente não vê o alcance desse impacto, dessa dimensão, mas foi brutal sobre a vida das pessoas, sobre a economia, tanto a do Estado quanto a economia familiar, e com impactos sociais muito, muito duros, né? Então, para que vocês tenham uma ideia, essa frente parlamentar que nós construímos, ela fez 12 sessões com debates importantíssimos. Tivemos o debate das vacinas, com a Maria Ângela Galvão, que é da Organização Mundial da Saúde, uma médica curitibana, com quem eu tive a honra de trabalhar. Tivemos debates sobre o tratamento precoce, que muitos profissionais médicos defendem, mas também a visão da Sociedade Brasileira de Infectologia, de Pneumologia, que não defende esse tipo de tratamento. Tivemos debate da área econômica, retomada de economia, impacto sobre o setor de turismo, sobre a agricultura. Tivemos discussões importantes sobre a vitamina D, não é? Tivemos discussões sobre, quando as aulas retornarem, quais os cuidados necessários, não é? Que tipo de situação nós vamos ter que trabalhar. Discutimos a saúde mental, porque o impacto é brutal sobre a saúde mental das pessoas e da sociedade. A violência que, lamentavelmente, as pessoas, no momento que elas precisam estarem mais juntas, até por uma necessidade de manter isolamento social, etc.,
aumentou a violência, covardemente, contra criança, mulher, idoso, pessoas especiais. Então, a frente contribuiu muito, ela deu uma contribuição importante, ela mostrou, e vai mostrar ainda, um papel importante nesse processo. E eu tive a honra de ser o autor, com o apoio da minha equipe maravilhosa que eu tenho, de você, Márcio, um homem, talvez, a pessoa mais qualificada em termos de formação, de discussão de saúde no Brasil. E, por conta disso tudo, não foi só trazer um bom debate, trazer a situação, permitir o contraditório, cobrar situações. Fruto desse debate todo, a gente apresentou situações que viraram projeto de lei, algumas já viraram leis, outras situações nós cobramos a quem de direito, quem tem a responsabilidade sobre a gestão da saúde, nós cobramos a quem de direito, não situações como, por exemplo, eu cobro muito que nós deveríamos ter retomado, quando nós chegamos na queda aí dos casos, nós deveríamos ter retomado as cirurgias eletivas, principalmente de um conjunto aí enorme de especialidades que não vão ter demanda para leito de UTI. Para que a gente possa ter uma ideia, esse ano no Paraná, nós vamos terminar com mais de 150 mil cirurgias a menos eletivas do que no ano que passou. A pandemia justifica algum período, mas ela não justifica todo o período. Então, essa frente foi um momento importante do nosso mandato. Está sendo. E quero aqui, de forma inédita, eu estava aguardando um pouco isso, mas a partir da semana que vem, eu vou propor via frente parlamentar o envolvimento de mais deputados, uma comissão de deputados aqui do Paraná, dessa frente, e nós vamos visitar o Tequipar nosso aqui, que tem uma parceria com a Rússia, nós vamos visitar a Fiocruz, que nós estamos buscando marcar, minha assessoria já tá cuidando disso, para ir lá ver essa questão da parceria do governo brasileiro, da Fiocruz, com a AstraZeneca, e vamos também, já está muito acertado, não nessa semana que vem, na próxima, visitar o Instituto Butantan, vinculado ao governo paulista, que tem aí, que está muito próximo também, na parceria com a Coronavac, aí, com o laboratório chinês. Isso é extremamente importante, porque, infelizmente, o presidente da República, de forma lamentável, essa semana, se atrapalha quando dá ideologia a essa coisa da vacina, querendo comemorar, isso ele pôs no Twitter dele, que ele ganhou do governador de São Paulo, sabe, não é assim. Chamou o povo de marica, também foi ele que disse, o termo maricas foi ele que disse, meio que, para mim, menosprezou os 170 mil óbitos que nós já temos no país, estamos próximos disso. Talvez a gente termine o ano aí próximo dos 190 mil óbitos, 200 mil óbitos, já somos os primeiros do mundo aí, junto com os Estados Unidos e a Índia, em casos e óbitos. Quer dizer, essa coisa tem que ser tratada com muito respeito, a vida das pessoas tem que ser tratada com muito respeito. Então, em termos de ação parlamentar com relação à pandemia, a gente eu sou coautor da lei da obrigatoriedade do uso de máscaras, eu fiz uma lei para as farmácias, para regulamentar os testes rápidos das farmácias, fiz uma outra lei criando a Força Estadual da Saúde, que não é exclusiva por conta da pandemia, mas se presta, e eu vejo que a Secretaria de Estado da Saúde tem que, por isso, tem que tornar uma realidade essa Força Estadual de Saúde aqui no Paraná. Isso já é lei, porque tem muitas regiões, regiões de saúde do Paraná que vão precisar, que estão precisando, de um apoio na área da saúde, com professores universitários, com profissionais de saúde já das redes estabelecidas com expertise. É um trabalho todo que a semelhança da Força Nacional de Segurança pode ser extremamente útil em muitas situações em que os sistemas estão sob estresse, como é o caso da pandemia. Tem outras questões também, causas naturais,
né, acidentes, né, até em outras questões de violências extremas e etc. Eu, de fato, tenho produzido muitos projetos com cuidado. A questão da vitamina D, por exemplo, tem até o professor daí da UEL, o Baldi, que já está comprovado, tem valor. Né? Então, essas coisas a gente colocou, por exemplo, eu, o deputado Tercílio, outros deputados, como uma necessidade da Secretaria de Estado da Saúde implantar um programa. Né? Porque as pessoas precisam ter esse acesso, pelo menos as mais vulneráveis, inicialmente. Né? Então, a gente tem trabalhado muito, estamos muito atentos, temos cuidado aí dos profissionais da linha de frente, trouxemos discussão com a enfermagem, né? Trouxemos discussão de formação, porque no pós-Covid, Márcio, todos que estão me ouvindo, no pós-Covid, nós vamos ter que aprender com uma série de erros e necessidades que foram que apareceram. Por exemplo, nós temos que formar enfermeiros, pessoal da saúde, médicos, que não são da urgência e emergência, mas poder atuar nessa área também. Né? Nós vamos ter que fazer uma série de questões que nós vamos ter que tirar de tudo de ruim que a pandemia trouxe, né? Nós vamos ter que fazer disso um aprendizado, porque os riscos futuro de você ter algo parecido com o que nós estamos passando é muito factível de acontecer. Então, a gente precisa estar mais preparado. O Brasil, por exemplo, não pode ser pego de calça curta de ter uma época que faltou até álcool gel. E tem uma época que faltou os medicamentos do kit de intubação, que, inclusive, eu denunciei isso e fiquei cobrando. O Brasil não pode ter uma dependência com relação a alguns equipamentos que salvam vidas. Né? Ventiladores mecânicos, monitores multiparamétricos, respiradores. Quer dizer, a gente precisa estar atento a essas questões. Isso virou, e está mostrado aí, questões de segurança nacional. E vamos ter que trabalhar uma questão cultural bastante importante. Quando a gente fala da participação do terceiro setor, da iniciativa privada, eu acho que, primeiro, a iniciativa privada também tem que colaborar, tem colaborado na questão da saúde. Se não fosse a área privada, hospitalar, filantrópica, claro, somada aos hospitais universitários, aos hospitais da rede CESA, aos hospitais estratégicos dos grandes municípios paranaenses, aqui no Paraná, o sistema deu respostas muito competentes. A Itália, por exemplo, teve região que foi escolhido lá quem ia viver, quem ia morrer, porque não tinha como atender todo mundo. No Paraná, nós não chegamos nesse ponto. Não é? Nós chegamos a um comprometimento muito difícil, em determinado momento, em setembro, dos nossos leitos de UTI, mas o que foi feito aí ao longo desse tempo todo, e a nossa gestão talvez tenha sido a que mais colaborou em termos de percentual de leitos estratégicos, de UTI principalmente, intensivos, né? Deu respostas frente à situação bastante satisfatórias. Né? Então, a gente precisa começar a enxergar, ver quais regiões de saúde a gente precisa fortalecer, qual que é o parceiro. E aí, não dá para fazer isso sozinho. Né? Eu sempre fui um defensor, como gestor, né, do envolvimento das parcerias público-privadas, das parcerias com a filantropia hospitalar, principalmente. Eu só me posicionei contra, recentemente, a uma tentativa do presidente da República, que nem do Ministério da Saúde foi a tentativa, de criar uma situação que pode levar à privatização da atenção primária das unidades de saúde. Que essa questão de investir na construção, isso é uma coisa. Agora, quando você diz que você também vai tocar as unidades, aí você entende outra coisa. Né? E eu vejo que, por mais que eu, e quem me conhece sabe, sou totalmente aberto das boas parcerias, né? Para mim, atenção primária, posto de saúde, no ponto de vista da gestão, da gerência, eu não poderia ser favorável
a um processo de privatização. Agora, é importante também, do mesmo jeito que a gente já tem esse foco, essa participação dentro do sistema da questão da saúde, que também as outras áreas da iniciativa privada continuem fazendo esforços que são exigidos agora e daqui a pouco e depois, com relação à questão do Covid. Né? Por exemplo, a minha filha e o meu genro trabalham por home service e trabalhando bastante. Né? Então, aonde for possível manter esse home service ou ampliar, tem que continuar. Isso é irreversível. Desenvolver uma cultura das empresas, por que não adquirirem vacinas quando elas estiverem disponíveis para os seus funcionários, para os seus colaboradores? Qual que é a maior riqueza de uma empresa? É o capital humano, né? O capital humano. Então, eu acho que a iniciativa privada aí tem uma série de desafios, né? E ele se torna importante também do ponto de vista do financiamento, né, Márcio? Todos que nos acompanham, porque vai faltar dinheiro público. Dinheiro público não é diferente do dinheiro que as pessoas têm, né? Ou deveriam ter, né? Então, a capacidade do Estado, as arrecadações diminuíram de forma muito pesada, né? E nós vamos levar um tempo enorme para recuperar grande parte de tudo que se perdeu. É um país que tem 15 milhões de desempregados, é um país que né, não consegue fazer as reformas que é necessária, que ainda são necessárias, né, principalmente a tributária e a administrativa e a política. É um país que não consegue vender aquelas coisas que, no meu modo de entender, não são atribuições de Estado, né? É um país que não consegue criar uma situação de segurança jurídica e governabilidade, né, e que começa a perder parceiros importantes por questões ideológicas, por manifestações, com todo respeito, inconvenientes, inapropriadas da presidência da República. Né, lá atrás, com aquela questão de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, trouxe todo mundo árabe contra, que são os nossos maiores compradores de frango e de uma série de coisas aqui no Brasil. Depois, com essas situações todas contra a China reconhecer a China como um gigante comercial importante não é a mesma coisa que reconhecer o governo da China ou a falta da democracia que não tenha lá, entendeu? Agora, você não pode atacar um governo. E mais recentemente, tomando partido, né, contra toda a história recente da diplomacia brasileira, tomando partido de um candidato americano à presidência da República, ainda levando um azar que ele perdeu. Né? E a gente agora fica numa situação muito vulnerável, né? Esperamos que a turma do apaga-incêndio, aí, que os bombeiros consigam dar conta dessas inconveniências, impropriedades que podem trazer muito prejuízo ao Brasil, com sanções econômicas, né? Porque a bravatagem está em alta. Né? Ameaçar os americanos com pólvora é um negócio assim que, se fosse num bar, a gente dava risada porque era uma boa piada. Né? Infelizmente, não foi contada num boteco, não foi contada por qualquer um, né? Foi dito num pronunciamento pelo presidente da República. Então, o terceiro setor, Márcio, o terceiro setor, como ele dizer para o terceiro setor que ele pode colaborar e deve nesse processo de pandemia é exigir coisa que eles não têm. O terceiro setor, assim como muitas empresas, está sofrendo muito com tudo isso. Está sofrendo muito. Né? Não há uma operação para socorrer setores importantes. Tem coisas que o terceiro setor faz que o Estado, estrito senso, não vai fazer igual, não vai fazer melhor, não tem vocação para fazer, não tem histórico de fazer. Por exemplo, tratar com pessoas especiais, né, doenças raras, com uma série de coisas só para ficar aí na questão da saúde. Então, o terceiro setor está muito fragilizado. Eu não vejo nesse momento, e nem daqui a pouco, a não ser que haja, por parte da sociedade e dos governos, uma ação contundente, bem construída, como, por exemplo, foi
há muitos meses atrás, a ação do senador José Serra, quando ele faz aquele repasse, aprova no Congresso Nacional, através de uma emenda, um repasse extremamente importante para a filantropia na área hospitalar do Brasil. Foi uma operação, assim, aqui em Paraná vieram quase 200 milhões, foi algo assim que deu um fôlego para esse setor, né, que tem um peso importante. Então, eu vejo que não vai ter dinheiro público suficiente, acho até que só é suficiente para manter aquelas coisas que são essenciais. Salários de servidores, aquelas políticas públicas que as suas estruturas, né, apesar que tem muitas estruturas que podem ser administradas de uma outra forma, né, então vai precisar dessa... Eu só sinto que eu não vejo no governo federal brasileiro essa condição de atrair o bom dinheiro, o bom capital, para que nos ajude nesse processo todo, né, de recuperação econômica e social do país. Graças a Deus, o Congresso Nacional, apesar de todas as críticas, tem dado respostas importantes, como, por exemplo, o auxílio que foi dado, né, ajudou muita gente, viveu e comeu muitos meses aí por conta disso, né? Na Assembleia, nós tivemos também, modestamente, aprovamos uma lei que também deu um recurso aí pequeno, mas para as famílias mais fragilizadas foi importante na área da alimentação, né? Fizemos leis para que não fosse cortado energia e água, que são coisas importantíssimas para a vida das pessoas. Basta ver o que está acontecendo no Amapá quando falta energia, né? Então, assim, vejo que, em termos assim de ação parlamentar, metade do meu mandato, né, o Márcio colocou bem, comecei dia 1º de fevereiro de 2019, metade do meu mandato foi todo ele impactado pela questão da pandemia. E eu vejo que nós, individualmente, demos uma resposta dentro do que nós temos de capacidade, de condição de intervenção, né? E vamos procurar continuar fazendo o que precisa ser feito. Com relação à avaliação que eu faço, eu vejo que, mesmo com todas essas dificuldades impostas pela pandemia, os sistemas que eram mais robustos, que tiveram uma história de boas gestões, eles dão respostas com muito melhor resultado, né? As pessoas foram entendendo logo de cara o jogo, foram cuidando das prioridades, porque você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, não é? Só que assim, Márcio, esses números de hoje, de ontem, aqui de Curitiba e do Paraná, são muito preocupantes. E no Brasil, não é? Nós já estamos numa segunda onda. Nós vamos aí entrar com tudo nessa segunda onda. E nós vamos ficar nesse ioiô que eu chamo, idas e vindas, com mais e menos mortes e mais e menos casos, diários, semanais, até nós termos a vacina. Então, essa questão da vacina, ela tem que ser tratada de forma muito, muito séria. A vacina não pode ser objeto de luta político-ideológica. Para as pessoas que precisam, para as pessoas mais vulneráveis, a vacina, não importa se ela é da Inglaterra, se ela é da Rússia ou se ela é da China. A vacina sendo segura, e aqui vai uma crítica de leve na Anvisa, a Anvisa não poderia, a Anvisa é considerada uma das melhores agências regulatórias do mundo, junto com a FDA americana e com a agência europeia. Nós não podemos perder esse caráter técnico, porque lá que acontece registro de medicamentos, vacinas e imunobiológicos. Soros, quer dizer, essa agência, ela não pode em nome de nada nem de ninguém. Por isso que o presidente tem mandato. A Anvisa, você não pode tirar o presidente e os diretores porque você quer. Lá tem mandato. Lá o governo escolhe quando é a época, mas é o Congresso, é o Senado que sabatina e que aprova. Entendeu? Então, não se justifica nem
pelo viés da pressão do cargo. Então, é preciso que a Anvisa faça como sempre fez, independente dos governos, faça como sempre fez, né, o seu papel de guardião aí dos bons produtos que impactam sobre a saúde. De forma muito especial nesse momento, trabalha a questão da vacina. Felizmente, foram retomados os estudos do Butantan, não é? Aquela tentativa de pegar um cidadão que se suicidou e fazer disso um efeito adverso da vacina, né? É algo assim que ninguém concebe em sã consciência, e não adianta negar a ciência, não adianta negar o tamanho do problema. Nós não podemos, porque somos um país ainda de muitos jovens, né, achar que o cidadão idoso, diabético, hipertenso grave, o cardiopata, o cidadão com DPOC, o cidadão imunodeprimido, o paciente neoplásico, que esses daí, se tiver, que morra, porque todo mundo vai morrer. Não é assim. Né? As pessoas têm o direito, está na nossa Constituição, né, que a saúde é um direito de todos e um dever de Estado prover. Né? Através de parcerias, sim, através de ações em todas as áreas, porque a economia pesa muito também no aspecto da saúde, de forma como a educação pesa, como a política de segurança pública pesa, como o respeito ao meio ambiente também pesa, como a forma como a gente conduz a mobilidade urbana também pesa. Aliás, esse tema da mobilidade urbana também fez parte das discussões da frente, até porque, pelo menos aqui em Curitiba, região metropolitana, era um dos principais focos de propagação do contágio. Eu, por exemplo, defendia que os ônibus só levassem pacientes sentados, dentro da capacidade do paciente sentado. Né? Se gastou milhões para manter os sistemas operantes, mas nem sempre com a sanitização necessária, com o controle necessário, com as opções alternativas para que o transporte coletivo, tão importante para o trabalho, para a vida das pessoas, pudesse ser feito de forma segura. Então, muita gente negligenciou durante muito tempo. Tem gente que negligencia até hoje, inclusive quando você tem óbitos aí por Covid. A própria frente também discutiu isso, mandou orientações aos municípios, os cuidados todos, né? E assim, né, Márcio, é uma situação extremamente difícil. Nós ainda vamos viver um luto coletivo, né? Porque as pessoas estão indo embora, mais solitárias do que nunca, os entes queridos que ficam, os amigos e familiares, a gente não consegue dar a eles, nessa questão do Covid, nem a nossa solidariedade, nem o nosso abraço, nem o nosso carinho, e a gente não pode brincar com isso tudo. Né? Vamos continuar aí fazendo a nossa parte. Quero dizer ao Unesco que esses R$ 2.445 que faltam nesses dias, eu acho que é um compromisso de nós todos, e eu vou assumir isso. Amanhã eu vou fazer, não é doação, o Márcio colocou de forma muito clara, é contribuição. Amanhã eu vou fazer mais uma contribuição, né? Para que a gente possa cumprir essa etapa. Né? E chegar lá no final de novembro, na Assembleia, para que a discussão comece às 10 horas, não às 9. Né? O Unesco não pode ser extinto por falta de apoio. Né? Nós temos que... Está difícil, mas fica mais difícil se a gente perder organizações, não é, que tragam um bom debate, que envolvam o profissional de saúde, quem forma esses profissionais, quem contrata esses profissionais, né, de forma multiprofissional, com essa visão holística, né, entendendo a saúde sob todos os determinantes da saúde que impactam essa coisa de você ter saúde, essa coisa coletiva da saúde, porque não é só uma coisa de uma especialidade, não é uma coisa de uma subespecialidade, não é uma coisa de uma corporação ou de uma única categoria. Então, o que os congressos de saúde pública, outros congressos que acompanham o Congresso de Saúde Pública, têm feito
é insubstituível. E para alguém pegar essa tecnologia, essa credibilidade de movimentar as universidades, movimentar o saber científico da saúde no Brasil, que o Márcio tem, que o João tem, que os diretores que tocaram até agora têm, que os diretores que agora estão se propondo e precisam assumir, né, a Jovem Guarda aí precisa entrar, porque a turma da Jovem Guarda musical já tá bem antiga já, né? Então eu acho que nesse aspecto, Márcio, nós vamos estar sempre à disposição, né? Tive como profissional de saúde lá atrás, vi o embrião, participei do primeiro Congresso de Saúde Pública, depois como secretário de Estado tivemos o prazer de fazer, se eu não me engano, dois congressos importantes e deixar encaminhado um terceiro, e agora como deputado, poder fazer parte dessa campanha, poder contribuir com tudo que aprendi com você, com gente da melhor qualidade na área de saúde, coisas que a gente lê escritas, por exemplo, pelo meu amigo Carlos Homero Giacomini, Gonçalão, né? O professor Luiz, né? A Ana, todos que participaram desse ciclo. Então, Márcio, eu encerro por aqui, né? Acho que tem alguns detalhes de legislações que também a gente fez, mais periférica, menos expressiva, né? Para a gente estar discutindo nesse momento. E me coloco sempre à disposição do Inesco, né? Viva Inesco, como eu disse lá naquela gravação. Viva, do ponto de vista das congratulações, e viva Inesco em termos de sobreviver. Né? Nós vamos passar por isso, estamos passando por isso, né? Podemos dizer até que somos privilegiados. Só no meu gabinete, que eu saiba, né, eu tive 4 assessores com Covid. Né? Felizmente, todos, e eles estão com distância social, hein? Não está ninguém indo na Assembleia, a Assembleia só está indo um. Né? Então, eu vejo que nós somos também privilegiados no sentido de estarmos sobrevivendo a isso tudo. Né? Então, nós precisamos dar a nossa colaboração, dar a nossa contribuição, né? Antecipando receita para o Inesco. Que isso não é uma doação a fundo perdido, isso é uma antecipação de receita inteligentemente desenvolvida pelo Márcio, pelo grupo que está aí, né? E que nós temos que fazer nossa parte. Amanhã, né, eu vou lá no Banco Itaú, na Assembleia Legislativa do Paraná, fazer mais uma contribuição, né? E espero que a minha equipe, que as pessoas que me respeitam, que as pessoas que gostam do meu trabalho, das pessoas que trabalharam comigo por onde eu passei, né? Das pessoas que votaram em mim, que sabem e que confiam, que podem continuar confiando, porque eu quero honrar cada vez mais o mandato que vocês me deram, né? Aos vereadores todos, aos prefeitos, que sabem como é que a gente faz gestão, nós precisamos, por mais difícil que esteja sendo a vida, né, nós precisamos que algumas instituições, né, precisamos ajudar de forma muito diferenciada quem faz a diferença. Então, boa noite. Não sei aí se tem algumas perguntas. Também tem as minhas redes aí, o pessoal pode também fazer as perguntas pelas redes, eu vou procurar dar resposta se eu as tiver, né, porque eu também, quando eu não sei, eu falo não. Márcio, por exemplo, a gente fala muito por WhatsApp. Michele, você viu isso? Não. Michele, você concorda com isso? Não. Você concorda com isso? Concordo. O que você acha disso? Isso eu acho. Quer dizer, quer saber minha opinião, é só perguntar. Obrigado, gente. Um abraço. Michele, parabéns, foi muito boa a sua exposição. Temos, sim, perguntas aqui, muitas perguntas, vamos ter que selecionar, porque nós não temos todo o tempo do mundo, e as pessoas que não forem contempladas nas respostas, a gente se compromete a manter o diálogo, mesmo depois da live terminar. Mas eu gostaria de dizer que hoje o nosso controle aqui, a frequência de pessoas está acima da média das conferências anteriores.
Eu acho que é mérito seu, é mérito da equipe que melhorou a qualidade na transmissão, mas é mérito, sobretudo, da sua história e da sua participação na política de saúde do Paraná. O fluxo, a participação das pessoas foi positiva, tem dado resultados, e que a gente estava faltando pouco para completar as metas da campanha. Você, generosamente, está registrando, comunicando que, havendo necessidade, completará a meta para que a gente não fique no insucesso da campanha. Muito obrigado, é muito bem-vindo. A gente sabe que você não é uma pessoa... É rica de generosidade, rica de coração grande, mas não é rica de dinheiro sobrando, né? Então, a gente agradece sim, mas vamos aguardar, ver como é que a campanha acontece hoje, amanhã, e se você estiver de acordo, eu te informo no sábado, hoje é quinta, sexta, no sábado eu te informo qual é o valor e a gente aceitaremos sim com muita satisfação a tua contribuição adicional, porque você foi uma das primeiras pessoas, lá no início da campanha, na primeira semana, a gente tem o controle do computador, você foi uma das primeiras pessoas que contribuiu financeiramente, além de já ter, naquele momento, aceitado o convite para estar aqui hoje, como os outros todos que o fizeram. Uma pergunta. As eleições agora de domingo, dia 15, vereadores, tem a ver com o tema da pesquisa, da palestra, né? Vereadores, qual é a visão que a Assembleia Legislativa do Paraná, a pergunta é essa, como é que se pode melhorar a qualidade da ação parlamentar dos vereadores, que é muito criticada pela população por conta de remunerações, por conta de atuação nem sempre sintonizada com a necessidade da população. Tem alguma coisa? A Assembleia Legislativa é de deputado estadual. Ela se relaciona com o vereador? Essa parte da pergunta é minha. Olha, eu acho extremamente importante, porque o vereador é o deputado do município, né? Ele exerce a mesma função nossa, só que nós com relação ao governo do estado e eles com relação às prefeituras. Tem uma pesquisa da Paraná Pesquisa de setembro, Márcio, bem qualificada, é uma pesquisa nacional, onde perguntaram para as pessoas qual era o tema que elas queriam ver sendo discutido por vereadores e prefeitos. 37% saúde. Mesmo com 15 milhões de desempregados, com empregos informais e etc., emprego ficou com 11% em segundo lugar. Então, espero que os bons candidatos a vereadores, e espero mais ainda que sejam eleitos vereadores e vereadoras que tiveram o compromisso e têm, né, de trabalhar a questão da vida acima de todo e qualquer outro interesse. Eu vi aí, aqui em Curitiba mesmo, em setembro, pessoas se atrapalhando, querendo colocar a questão econômica de determinados segmentos, não é, na frente da questão da vida, né? Eu não sei se tem pergunta aí, Márcio, mas uma das contribuições, o vereador formula leis, o vereador questiona procedimentos, questiona ações e atitudes, aprova orçamentos, né? Então, eu espero que homens e mulheres que sejam eleitos aí nesse próximo domingo, né, sejam com esse compromisso, né, porque, como eu disse, a pandemia está longe de acabar. E enquanto a gente não tiver vacina disponível para todo mundo, né, nós vamos ter que continuar tendo muito rigor, tendo muito trabalho em conscientizar, em informar, em dar bons exemplos, né? Então, eu espero que os vereadores que sejam eleitos tenham esse perfil de gente que respeite a ciência, de gente que respeite a vida e que coloque a saúde como a suprema lei. Ok, obrigado, Michele. Acho que você faz um alerta importante para que o foco na eleição de prefeito, que chama mais a atenção do eleitor, é importante, mas que o eleitor também tem que ter a mesma preocupação de escolher bem o seu
candidato a vereador. Né? E você termina com a frase do nosso querido Dr. Dalto Paranaguá, né, da Saúde e a Suprema Lei, que está aqui na porta do Inesco, que é o Centro de Documentação da Saúde Pública de Londrina. E da segunda Regional de Saúde. Da segunda Regional de Saúde também, de Curitiba, é verdade. Acho que foi quando ele foi secretário de Saúde do Estado do Paraná, lá era 68, 72. Um grande médico. Marcos pergunta, fake news e desinformação em saúde no Paraná. A Assembleia Legislativa tem, você como deputado, isso é a mesma situação do resto do país ou tem alguma particularidade? Como é que você vê isso? Eu acho que essa questão dos fake news hoje tem sido, talvez, junto com o procedimento equivocado de alguns governantes, né, o que tem de pior nesse enfrentamento da pandemia. É a pior face do ser humano. Quando ele perde a sensibilidade, muitos através do anonimato ou de robozinhos, né, começar a dar divulgação, contra-informação em coisas que salvam vidas. Do ponto de vista da vacina, Márcio, eu fiz um projeto de lei, inclusive o ano passado, bem da verdade, não foi nem esse ano, para que o Estado fortaleça as campanhas de conscientização da vacina. A vacina como um dos principais focos. Eu, por exemplo, eu quase saí de um grupo onde eu tenho muitas pessoas que votaram em mim, que gostam de mim, por conta de reprodução de fake news que a gente cansa de esclarecer, né, porque o fake news ele só cresce, é um câncer, se ele tiver algo que alimente ele. Então, eu acho que o Twitter, o Facebook, o WhatsApp tem que continuar espremendo essas fontes produtoras desses fake news até a ponto de bani-las, né? Eu vejo que isso é uma questão muito cultural, das pessoas terem discernimento do que elas passam para frente, né? Porque isso tem contribuído muito para a intolerância. E eu recebi uma proposta aqui, Márcio, agora aqui na live, aqui no meu WhatsApp, para me propor, vou fazer isso segunda-feira, que o governo do Paraná tenha um painel de checagem de fake news, como, por exemplo, a Folha de São Paulo faz, como, por exemplo, o Estadão faz. Tá certo? Porque, primeiro, você receber um negócio, não passa para frente, fica para você. Você tem dúvida? Não passa para frente. Né? Ou então, esse sistema deve ser no sentido de... ou então, você faz uma consulta, cria faz uma consulta. Você tem um site do governo do Estado, porque tem que ter essa credibilidade do governo. Vou propor em segunda-feira, se não for por lei, pelo menos como um requerimento ao executivo do Estado, né? Que é uma coisa extremamente importante, é mais um fator de colaboração. Porque, eu acho que podia ser. Como? Pode ser pelo Estado, concordo, você acha que cabe um projeto de lei, como também poderia caber a sociedade civil, se tivéssemos no Estado, né, imprensa forte, independente, com condições de fazer, o que tem feito quando o Ministério da Saúde bobeou um pouco de não fornecer as informações, criou-se o tal do consórcio de jornais, de grandes jornais, que é o que está até hoje fornecendo, começaram a contar em paralelo, né? Sim. Ótimo. Eu fiquei sabendo esses dias, Michele, que as eleições dos Estados Unidos, não existe tribunal eleitoral, não existe justiça eleitoral. É uma movimentação da sociedade, é uma organização da sociedade que faz o controle e a contagem dos votos. São pessoas contratadas por isso desde lá, Thomas Jefferson, sei quem lá, tem 200 anos isso, é claro, é outra história, né? Nós aqui não estou defendendo que não tenhamos justiça eleitoral, pelo contrário, né? Precisa ter. Agora, a pergunta do Marcos foi muito pertinente, que permitiu que você lembrasse de falar sobre essa. Não, e alguém aí. Fake news, eu quero agradecer o Marcos aí, porque é algo assim, hoje, especialmente no dia de hoje, é algo que me aborreceu enormemente,
Tem gente achando que o Biden é comunista. É porque ele é contra, porque ele ganhou do Trump. Tem gente perdendo tempo, né, de dizer que o Bolsonaro, quando ele fala que vai meter pólvora para cima dos americanos, ele está defendendo a soberania nacional. Né? É só a gente lembrar o que a junta militar da Argentina fez com as Malvinas. Né? Malvinas nossas, foram lá, quem pagou a conta foi milhares de jovens. Mas eu acho assim, Márcio, é um câncer, fake news é câncer. Michele, duas perguntas mais aqui que eu gostaria de te passar para você já ir analisando. Vou falar, são três até, tem a Maria Rodrigues. O Cezinando Vera diz assim, temos notícias de que a vigilância sanitária, a vigilância em saúde, está sofrendo retrocessos no Ministério da Saúde e em vários estados, inclusive aqui no Paraná. A Assembleia Legislativa tem esse diagnóstico, isso é verdade? Tem como atuar para fortalecer os municípios no papel da vigilância? A do Chaim, como melhorar as condições de proteção e de trabalho dos profissionais de saúde por conta da pandemia. E a doutora Maria Rodrigues, como está a regulamentação da Lei dos Cuidados Paliativos? Bom, primeiro, a primeira pergunta que você coloca, teve três, paliativos, o Chaim, com a questão da proteção individual e coletiva dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, e da vigilância. Infelizmente, eu tenho que concordar. No governo federal, o retrocesso é tremendo. Quando se cria todas aquelas condições para que o Wanderson saia, um profissional do nível do Wanderson, e quem entra, com o perfil de quem entra no lugar dele, mostra que a Secretaria Nacional de Vigilância à Saúde deixou de ser o grande sistema de alerta desse país de defesa. Eu acho que aqui no Paraná, e aí o que eu fiz, eu no começo do mandato, peguei algumas políticas públicas que fizemos enquanto política de gestão e estou tentando transformar em política de Estado. E eu acho lamentável que no Paraná, não só eu, porque secretários municipais me ligam, hoje mesmo, uma secretária lá perto de Maringá me ligou sobre isso, prefeitos lamentam, e os profissionais que atuam com vigilância em saúde sabem da importância do Vigia SUS. Os Vigia SUS, essa área da vigilância, ela é indelegável, para mim, indelegável. Essa coisa da vigilância epidemiológica, vigilância do ambiente, do trabalho e sanitária, é indelegável. Isso é função pública, né? E nós colocamos mais de 200 milhões nessa área. Capacitação, estrutura, veículo, EPIs, quer dizer, tudo isso para um setor que é o setor mais nevrálgico. A pandemia está colocando isso à mostra. É um setor que é o grande medidor de como uma gestão trata a questão da saúde. Uma vez um conhecido nosso, um médico, que você conhece, veio muito para o Paraná, Luiz Felipe Moreira Lima. Quer dizer, você quer conhecer um governo, veja na saúde, veja como ele trata a vigilância. Né? Eu acho que não dar continuidade ao Vigia SUS foi um erro gravíssimo aqui do Paraná. Como também foi um erro gravíssimo acabar com a tutoria na atenção primária. Né? Eu acho que isso são coisas que vieram antes da pandemia, inclusive. Com relação ao Chaim, eu acho que tem coisas que não vão retroagir mais. Independente da gente superar, e vamos superar essa coisa da pandemia, né? Que são cuidados adicionais, capacitações, né? O fortalecimento das coisas do IPI, e isso tem que chegar para a sociedade. Outro dia eu falei numa live que há 10 anos atrás, Márcio, eu ia para o exterior e eu achava até, o que esses japoneses pensam? O que esses orientais pensam? Eles acham que nós somos todos pessoas contaminadas? Tem gente que anda de máscara já há muito tempo, independente da pandemia. Então, esses povos, eles deram respostas melhores, inclusive, pelo hábito cultural
E quando estão com algum processo infeccioso, de alguma situação que podem causar prejuízo à saúde coletiva ou individual de outros, eles se cuidam, né? Eu acho que tem coisas que vieram para ficar, né? E a pandemia tem que servir minimamente para que a gente tenha independência com relação a equipamentos, com relação a uma série de coisas que faltaram durante muitos meses no início da pandemia. Alguns até têm falta hoje. Com relação à pergunta, a última pergunta da regulamentação, eu estou poupando um pouco o executivo de uma série de regulamentações que precisam ser feitas e que não estão acontecendo, né? A gente, através de lei, dentro das condições, e isso é importante dizer, viu, que tem gente que me cobra até hoje, Márcio, coisas que é do executivo fazer, eu fazer. E o senhor vai fazer o quê? Eu falei, vou fazer igual você, vou cobrar, tá certo? Mas vou cobrar de quem? De direito, porque eu também sou cobrado nas coisas que eu tenho que fazer, né? Mas a gente vai estar cobrando, porque a gente fez através da lei, a gente estabeleceu diretrizes, porque o legislativo nenhum pode gerar despesa para o executivo sem dizer da onde que deixa de sair o dinheiro e da onde que entra o dinheiro. Então, o que a gente fez com a Força Estadual de Saúde foi criar diretrizes. O que a gente fez com a política de cuidados foi criar diretrizes, foi consolidar conceitos, né? Foi estabelecer rede. Agora, quem de fato e de verdade implementa e implanta é o executivo. Eu gostaria, eu tive apoio da Assembleia Legislativa via de regra. O fundo estadual, o repasse fundo a fundo foi aprovado por lei estadual na Assembleia. A questão da FUNEAS foi aprovada na Assembleia. Uma série de coisas a Assembleia aprovou. Mas eu gostaria de que questões mais estruturais tivessem me chego com uma iniciativa da Assembleia. Porque eu acho que se a coisa é boa, não importa se veio da Assembleia, se veio de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, né? Eu acho que todo mundo que está no executivo tem que ter essa capacidade de ouvir, de absorver, de fazer autocrítica, de reconhecer limitações, né? De buscar contribuição, de fazer parceria, né? Gestão é isso. As gestões de sucesso trabalham isso também. Beleza, Michele. Estou aqui só registrando que várias pessoas estão manifestando a satisfação de estar ouvindo as suas palavras, como Maíra, Edson, Valéria, Jane, pessoas que eu não conheço, algumas que eu conheço, e que a gente aproveita para agradecer a tua presença, participação nos debates todos. Algumas dessas pessoas estiveram em vários outros debates. Muito obrigado pela tua participação. Nós vamos, em seguida, passar para o Michele, porque nós estamos, infelizmente, o nosso tempo praticamente está encerrado, Michele. E a gente gostaria de devolver para você a palavra, para você fazer as despedidas, dizendo que a tua participação nos dá ânimo para continuar nessa batalha, né? Aquilo que você falou numa certa altura, eu anotei aqui, só que eu estou meio perdido. Você falou da ideia de fazer visita ao Tecpar, ao Butantan e à Fiocruz. Caso vocês, né, uma visita de uma comissão de deputados, eu acho excelente essa ideia. É uma visita técnico-política, né? Uma visita que tem o papel tanto de ajudar a esclarecer, a desmistificar algumas das questões que envolvem essa história da vacinação, como também como uma forma de receber mais informações na fonte, né? E vocês têm essa condição. O Unesco, pelo jeito, vamos continuar. Se essas visitas forem acontecer, e se vocês quiserem fazer um mix de ter alguém da área acadêmica, porque o Unesco é um segmento acadêmico, majoritariamente atua no Unesco segmento acadêmico, embora tenha muita participação de secretarias municipais, profissionais municipais, mas são os estudantes da pós-graduação, da graduação e professores das já dezenas hoje, né? No nosso tempo, no meu tempo, no tempo que você fez o mestrado, eram 3, 4 universidades estaduais, né? E privadas mais um outro tanto.
Hoje são dezenas de cursos da área da saúde que existem no Paraná, são milhares de professores e de estudantes. Se quiser, então, a participação do Inesco nessas visitas, eu já quero dizer e encerrar a minha fala, pelo menos, dizendo dos simpósios paranaenses de política de saúde. Lá na década de 80, foram realizados 2 simpósios. Depois, com o deputado Haroldo Ferreira, 87 a 90, foi realizado um terceiro. Eu me lembro de ter participado, eu já não estava mais na Assembleia, por conta da Constituinte Estadual. O Haroldo foi, acho que, relator da parte da saúde, e a Constituinte Estadual teve uma participação, foi o terceiro simpósio. De lá para cá, não teve mais simpósio paranaense de política de saúde promovido pela Assembleia. Caso a Assembleia volte a pensar nessa ideia, o Inesco, que na época o Unesco fez o apoio, né, o suporte, teria toda a disposição para continuar, para refazer essa trajetória. Tá? Queria deixar isso e passar a palavra para você para fazer as despedidas, e em seguida a nossa área técnica aqui vai fazer o encerramento. Primeiro, queria complementar uma última pergunta, porque eu acabei de ser informado pelo meu assessor, o Cássio, que na última prestação de contas na Assembleia Legislativa, o secretário Beto Preto colocou que eles iam iniciar um processo de capacitação e treinamento para a área de cuidados paliativos nas regionais de saúde. Então, eu não quero cometer injustiça. Eu não participei dessa última prestação de contas, porque coincidiu de eu ter um outro compromisso que eu já havia marcado inadiável. Então, quero aqui fazer e dar os parabéns para a secretaria. Eu não faço só crítica, não. Coisa boa, eu também elogio. Então, é mais um processo para implantação e para regulamentação. Ter profissionais capacitados em todo o Paraná. Uma outra questão, Márcio, com relação ao simpósio. Esse do Haroldo, essa subcomissão de saúde, eu estava naquele momento histórico trabalhando para o Haroldo. Eu trabalhava com o Scalp e estava lá no gabinete do Haroldo. Então, foi extremamente importante esse debate. Aliás, o Haroldo Ferreira é um baita médico, né? Foi muito bom gestor lá na Fundação Nacional de Saúde. E eu tive a honra de ser chefe de gabinete do Haroldo. Quero mandar um abraço a ele, a Ângela, a todos. E, com relação ao simpósio, também lembrar daquele simpósio que o Scalco puxou, né? Euclides Scalco. Né? Ele fez um simpósio importantíssimo. Eu tenho até hoje aqui o relatório escrito aqui do simpósio da Câmara Federal sobre a questão da saúde. Extremamente importante simpósio. Eu assumo o compromisso de, no ano que vem, puxar um simpósio lá na Assembleia. Não quero fazer isso sozinho, porque quando a gente faz sozinho, a gente chama muita, questão política, ela é muito complicada. Mas eu vou propor isso para que a Comissão de Saúde da Assembleia faça o simpósio. Eu sou vice-presidente, o presidente é um médico muito correto, que é o Dr. Batista, né? Então eu vou propor na Comissão de Saúde que a gente faça anualmente um simpósio de saúde com temas que são atuais, importantes e que resgatem e que possam contribuir para o nosso trabalho e sair propostas coletivas da própria Comissão de Saúde. Eu acho que individualmente o deputado contribui muito, mas quando a proposta é coletiva, ela ganha mais peso e ela é mais facilmente aprovada. Eu só não lembro, Márcio, da última questão que você colocou. Você falou do simpósio, que a gente assume o compromisso de discutir lá na Comissão de Saúde. Eu fiz a correção. Das visitas técnicas que você mencionou, de fazer a Butantan e ao Fiocruz. A primeira delas, inclusive, é dia 20 agora, Márcio. Sexta-feira que vem. Se você tiver à disposição, né, o Inesco, aqui em Curitiba, né, a gente poderia ir lá e eu, inclusive, esticaria a visita, porque é próximo, ao nosso amigo Pedro Barbosa, que já fez lives aqui, já participei, né, que ele é o representante da Fiocruz aqui no Paraná, vamos assim dizer. Né? Diretor do Tecnologia Molecular do Paraná, isso mesmo. Isso, tá? E confirmando essas outras datas, Márcio, eu passo para vocês sim. Para nós é importantíssimo que a questão não fique só no meio político. Que a questão fique também e tenha o respaldo acadêmico. Tá certo, irmão? Muito obrigado, viu, Márcio? Obrigado por essa oportunidade, obrigado a todos que nos acompanharam. Eu sei que nos dias atuais
ficar uma hora e pouco ouvindo uma pessoa, tá todo mundo muito... Saúde mental nossa está muito complicada, mas se a gente não exercer nossa sanidade e nossa humanidade, principalmente conversando, discutindo e debatendo as coisas, aí não tem mais salvação. Eu acredito na salvação. Eu acredito na fé e na ciência. Obrigado, Márcio. Parabéns, Michele. Muito obrigado de novo. Você foi excelente. Ficamos todos preocupados naquele iniciozinho que a conexão não estava se acertando, pensando, vai repetir o que aconteceu com a doutora Albertina, que nós atrasamos uns 10 minutos para iniciar, mas felizmente você não desistiu e manteve firme. Estamos aqui terminando com sucesso a 8ª conferência ou live desse ciclo de debates. Quando nós... Viva Unesco. Tem uma vírgulazinha ali, né? Até agora, podemos falar o seguinte, até o início dessa conferência, o lema da campanha era Viva Unesco, né? Tem uma vírgula que é uma expectativa. Agora, com essa tua participação e com as contribuições que aconteceram durante o dia e o seu anúncio de que faz questão de completar, se for necessário, a meta, nós podemos falar mesmo, tirar a vírgula do lema, é Viva Unesco, certo? Acho que é um bom mote para a gente encerrar essa nossa participação de hoje de todos. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Pulso ainda pulso. Valeu. Um abraço para todos. Até logo.